te seguem. Tu perde seguidores, tu perde... Pois olha, eu acho que eu perdi mais de 10 mil seguidores. Mais de 10 mil. Na verdade, eu ganhei uma legião de pessoas mais qualificadas. Né? Eu tive, né? Porque a qualidade dos teus seguidores não está na qualidade das pessoas que te seguem. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que você sabe, vocês já reconhecem todo esse contexto no qual estamos inseridos. Estamos novamente aqui no Rocket Club, esse bar tão sensacional situado em São Leopoldo. É a nossa terra, o solo leopoldense capilé de São Leopoldo para o mundo, isso, porque temos mais de 20 países acompanhando o Olhos Papo. Nós somos pequenos, mas nós somos nojentos. Exatamente. Estamos aqui mais uma vez, e antes de eu apresentar o meu convidado, o nosso convidado da vez, eu preciso fazer aquele pedido super importante para o algoritmo compreender que o nosso conteúdo é relevante, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa a notificação, vai saber quando tem vídeo novo, vai conseguir acompanhar e vai fortalecer esse nosso projeto, que já se aproxima de 100 episódios, o que nos deixa bastante felizes, bastante contentes, né, de estar seguindo, insistindo e acreditando nesse projeto. E de frente aqui para mim hoje, um convidado de peso, de uma intelectualidade, de uma capacidade gigantesca, e diante de mim, né, que tem uma capacidade tão pequenesca, eu criei uma palavra que nem existe. Jader Marques, advogado. Tudo bem, Jader? Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Obrigado por ter topado. A gente já deu um chá de banco. Se vocês verem agora aqui, ó, essa pizza que é oferecida pelo Galeto do Marquês, ela já está meio debilitada, podemos dizer assim. Isso porque a gente não resistiu, estávamos conversando, fomos apreciando ela, a gente acabou se batendo aqui um pouquinho no momento de montar toda essa estrutura que a ATP Global, nosso grande apoiador, fornece, e aí a gente não resistiu, acabou detonando um pouco dessa marguerita com filé ao que é aqui, Gui? Filé gorgonzola, disse aqui o nosso produtor Guilherme Oliveira, o vulgo Bitequinho. Temos também Anderson Cabelo aqui nas câmeras, e por fim falar do nosso patrocinador premium, esse grande parceiro, a La Máfia Barbearia, a unidade de São Leopoldo, que hoje eu estava conferindo, está conosco nesta que é a 12ª edição de parceria com esse espaço tão sensacional localizado aqui em São Leopoldo. É muito fácil, quem vem no Rocket Club aqui, se diverte aqui, corta o cabelo no outro lado da rua. Então, assim, nunca a gente poderia ter patrocinadores que dialogassem tão bem e tão próximo como esses. Então, assim, somente agradecer ao nosso querido Elias, ao querido Ravi, esses caras que fortalecem o nosso projeto, que acreditam e que nos deixam realmente muito lisonjeados e, obviamente, também acreditando e seguindo, tocando todas as nossas energias nesse projeto, que é paralelo para nós, mas no coração, pelo menos, eu estou falando por mim, não falo pelo Gui, pelo cabelo, mas no meu coração ele tem a prioridade total, que é o nosso querido Olhos Papo. Mas dado todos esses serviços e obviamente de cabelinho cortado, dessa vez quem fez foi o Jimmy, ele tem uma gama de barbeiros sensacionais e eles não têm, sabe aquela coisinha que tu faz assim, ó, tu faz uma indicação, papum, e deu. Eu acho que eu imagino quando tu tem um cliente, é só isso que tu quer, né? Que ele não fuja do script, que depois tu tire a tua linha dos olhos dele, tudo caminhou conforme combinado. E é realmente, é absolutamente isso que acontece aqui na La Máfia Barbearia, a unidade de São Leopoldo. E Jader, vim meio agitado falando assim e eu tô parecendo a tua rotina, como é que ela anda ultimamente? Olha, realmente, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Te agradece. Dizer que valeu a insistência, né? A gente foi tentando achar um espaço, mas o importante é que a gente está aqui agora e dar os parabéns pelo projeto. Obrigado. Projeto que chega a quase 100 edições, né? Quer dizer, quase 2 anos também. Agora, no fim de julho, a gente completa 2 anos. Então, ficamos bem felizes com essas parcerias que se mantêm, que acreditam no nosso projeto, e a gente segue tocando, sempre pensando também na pluralidade de convidados, né? Basicamente o que a gente trouxe já jogador de futebol, já trouxemos comunicador, cantor, influenciador. De fato, faltava um advogado, faltava alguém do direito. Pois era isso que eu estava pensando, né? Olha os papos e o Jader Marques, né? Um criminalista lá. Bom, vamos ver no que isso dá, né? A rotina de um criminalista, ela acaba sendo... A nossa rotina, ela é marcada por não ter uma repetição de atos, né? Cada dia uma história, cada história uma mais
eu ia dizer interessante, né? Mas é uma mais difícil do que a outra. A gente lida com situações muito complicadas. Mas eu conversava isso com a minha turma. Eu tenho uma turma em um curso da Escola de Criminalistas que a gente chama de inteligência defensiva. E é inteligência defensiva porque eu entendo que a gente tem que ter inteligência emocional para trabalhar com estratégia na defesa. Então, inteligência emocional e defesa do ponto de vista estratégico. E eu dizia para eles isso, assim, se a nossa rotina não é uma repetição das mesmas coisas todos os dias e nós estamos sempre enfrentando uma grande quantidade de dificuldades, uma pressão muito grande, porque de um lado tem uma família que chora uma perda, do outro lado tem uma família que chora uma perda de liberdade, né? Uma perda da vida, uma perda de liberdade, ou uma perda patrimonial, enfim. Então são interesses diferentes, mas tudo isso recaindo sobre nós. E eu dizia para eles que a nossa profissão, ela não é melhor, ela não é pior, ela não é mais complexa, mais difícil do que qualquer outra, porque as profissões, cada uma tem, né, as suas dificuldades, as suas agruras, enfim. Mas esse aspecto da gente ter esse sofrimento, né, todo o tempo permeando o nosso trabalho, precisa fazer com que a gente tenha em mente que nós estamos trabalhando. E quando nós estamos trabalhando, nós estamos de maneira responsável, fazendo com que a regra do jogo seja cumprida, o direito de defesa seja observado. É isso que nos cabe. E dessa maneira a gente não pode permitir que essa tristeza, essa dor das pessoas nos atinja de tal modo que nos tire a alegria, que nos tire o entusiasmo, que nos tire a vitalidade, a força para trabalhar. A gente tem que ter uma capacidade de autoconhecimento muito boa, muito positiva, para saber lidar com esse sofrimento. Não é ser alheio a esse sofrimento, porque eu defendo que a dor do meu cliente ela é minha. O problema dele é meu. Mas eu tenho que ter essa serenidade, essa tranquilidade para fazer o melhor apesar dessa dor. Logo a gente vai se aprofundar em alguns dos casos que tu já trabalhou, mas tu brincou pra gente, antes de começar o programa, sobre o que efetivamente a gente falava, o que a gente ia tratar, digamos, qual que era a pauta do programa, porque tu ficou receoso que talvez não compactuasse com o teu dia a dia, mas a verdade é que tu é um cara muito midiático, né? Tu é um cara super presente nas redes sociais, e nós já recebemos aqui convidados, não do direito, do criminalista, mas de um jornalismo investigativo, de um jornalismo policial, como alguns gostam de classificar, como, por exemplo, o Mota, da Band, de outros tantos, da Record também, já passou por várias emissoras, também o Fábio, um jornalista investigativo que começou aquele princípio de GDI lá da RBS, junto com o Grisotti, que são caras que trabalharam já nessa questão, que é uma outra vertente, a gente não vai entrar em discussão sobre o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético, mas que foram visados por algum período e, inclusive, sempre tiveram que preservar as imagens deles em função do trabalho. Tu é um advogado criminalista, né? Faz uma defesa, geralmente, de alguém que está sendo acusado ou que foi preso, mas também tem uma exposição, tem riscos, e é uma coisa... Tem as tuas performances, que são conhecidas hoje em função de alguns júris, mas esse fato de tu utilizar as redes sociais, eu sei que tu tem o Bom Dia ali, que tu tem outras publicações que tu acaba fazendo para ter uma conectividade com o pessoal que te segue. Quando que tu enxergou, quando que tu teve vontade de, cara, não, eu vou abraçar, por mais que isso possa ter algumas consequências que coloquem daqui a pouco a tua segurança da tua família em risco, né? Quando que tu resolveu, cara, não interessa, vai ser o mais transparente possível, vou expor meu trabalho, vou expor, às vezes, coisas que talvez nem seja o teu trabalho, né? De dividir coisas pessoais tuas. Quando que tu resolveu te tornar um advogado midiático, ou um influenciador advogado, ou advogado influenciador, a ordem talvez pode ser alterada, mas de fato é o que ocorre, né? É o que se aplica. Sabe que tem algumas coisas envolvidas aí. A primeira delas é que eu adoro gente. No julgamento da Boate Kiss, muita gente entrou em contato comigo ao mesmo tempo. Milhares de pessoas. Então eu não consegui responder a todas essas pessoas.
Mas eu fiz um esforço enorme. Eu fui baixando, trazendo todo mundo, porque a rede social tem aquele lugar em que o contato da pessoa que tu não segue de volta fica de lado. Mas eu fui puxando todo mundo que eu pude, agradecendo. E eu, assim, passada essa que foi um boom muito forte, hoje eu não deixo as pessoas sem resposta. Seja no Instagram, seja no WhatsApp, da maneira que a pessoa fizer contato comigo, eu não deixo ela sem resposta. Porque eu entendo que mais do que o advogado ou o cara influencer ou alguém que possa tirar algum proveito disso, eu tenho vivido situações muito bonitas a partir do que a rede social proporciona. E eu gosto muito disso. Isso é um aspecto. Eu não acho que a rede social seja um lugar para eu expor as minhas vaidades, as minhas potencialidades, até porque isso aí é uma coisa extremamente fútil e vazia. Mas ali é o lugar onde eu conheço pessoas muito legais. Ali é o lugar onde eu recebo todos os dias o bom dia da dona Regina Boldrini, que mora em São Paulo e que por algum motivo tem um carinho enorme por mim. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas eu conheço a dona Regina. A dona Regina já me mandou café. Esses dias eu estava no Bom Dia ali, Bom Dia Alegria, que eu gosto de falar de manhã com as pessoas, e a dona Regina me dizendo que já estava empacotando um pacote de café para me mandar. Então, assim, eu acho muito legal poder, a partir das redes sociais, estabelecer um primeiro contato que vai me permitir lá na frente ter um contato presencial, pessoal e conhecer alguém efetivamente. Eu, semana passada, fui ao Teatro São Pedro e uma moça me parou no estacionamento e disse: Jader, eu olhei assim para ver se eu reconhecia. Ela disse: não, tu não me conhece, mas eu tomei café contigo hoje, lá no Instagram, e o que tu dissesse deixou meu dia super feliz. Tu pensa o que isso representa, né? Então, eu não tenho nenhum interesse de me tornar influencer ou alguma coisa desse tipo em função da vaidade pessoal, e isso é muito claro para mim, assim. Mas eu adoro as pessoas, adoro. E essa questão do medo, ela tem um aspecto que faz parte da minha concepção existencial, assim. Eu não tenho medo de morrer. Portanto, eu sou uma pessoa extremamente corajosa para viver. E quanto ao se expor ou não se expor, eu tenho um princípio de seguir aquilo que está dentro de mim, que constitui a minha verdade, os meus valores, as coisas nas quais eu acredito. E isso eu tenho um cuidado muito grande para que isso esteja de acordo com o que eu faço e com o que eu penso. Então, eu penso, ajo, né? E falo aquilo que constitui um todo, que são as minhas convicções, os meus valores. Daí que, se as pessoas, nesse contato com o que eu estou expondo, se elas não concordam, ou não gostam, ou não, de alguma maneira não acham que isso seja relevante, a rede social é assim, basta tu não seguir, tirar, enfim, excluir, bloquear. Então eu não tenho esse desejo de agradar a todas as pessoas, né? Eu tenho o desejo de fazer as coisas que me fazem feliz, e acho que me fazem feliz, e é isso que eu faço na rede social. E enquanto um advogado criminalista, né, digamos que se estabelece um senso mais comum, geralmente pejorativo ou até de aversão, né, a alguns profissionais dessa área. O hate na internet ele já é comum mesmo com pessoas com outras profissões mais leves. Tu também tem, obviamente, esse outro lado. E nas ruas também já aconteceu das abordagens não serem tão bonitas, ou serem um pouco mais invasivas, serem um pouco mais violentas, sejam verbalmente ou alguma tentativa de agressão, não? Sabe que eu tenho observado uma coisa muito interessante, sobretudo diante desse caso, né, que é o caso Kiss, que é um caso bastante midiático, tem uma abrangência, eu ia dizer nacional, mas é internacional, mas nacional é muito grande. E eu tenho percebido que as pessoas, elas olharam para o meu trabalho nesse caso especificamente. Eu estou falando desse caso porque ele é um caso que é nacional, né? Então, aonde eu vou fora do Rio Grande do Sul, eu percebo
que, concordando ou discordando das coisas que eu falei ou das minhas posições, eu percebi e tenho recebido isso assim, um enorme respeito pela advocacia que eu consegui fazer, porque foi aquilo que eu consegui fazer. Não sei se foi uma coisa boa, se foi uma coisa ruim, na média o que nota levaria, eu não paro para pensar isso. Mas eu entendo que as pessoas valorizaram o meu papel como defensor de uma pessoa, sabe? Independente do lado. Isso é muito importante para a advocacia. Tu tens toda a razão quando tu falas que o advogado, ele é um cara mal visto, né? A advogada e o advogado, né, da área criminal, eles têm a sociedade olha para eles de uma maneira diferente e geralmente com um olhar um pouco negativo sobre a nossa atividade, né? Eu falo isso, né, que negativo até precisarem da gente, né? Porque até o Sérgio Moro tem um advogado criminalista, né? Até o Sérgio Moro tem, até o Bolsonaro tem, a família Bolsonaro toda tem, né? Eu falo até o Eduardo Cunha, que era uma pessoa que criticava muito os advogados, ou seja, pode até criticar, né? Mas quando precisar resolver algo perante a justiça, vai ter que chamar um de nós. Uhum. Talvez aí perceba que o nosso papel não é um papel de lutar por impunidade, ou lutar por injustiça, ou lutar... O nosso papel é lutar pelo cumprimento da regra do jogo. A gente quer que o direito de defesa seja observado para que o processo com condenação ou absolvição seja justo, seja correto, né? E eu vi isso. Eu vi no contato com as pessoas não uma agressividade ou um ataque ao Jader, advogado, mas, diferente disso, um reconhecimento pelo advogado que defendeu uma pessoa, independente de se elas concordam ou não comigo. Uhum. E eu acho isso muito positivo. Tu foste advogado do caso da Batecris, do caso do menino Bernardo, sei que tu não estás mais, mas tu esteve durante o período, alguns outros. Foi uma busca que tu teve essa de ter esse espaço midiático como uma espécie de um marketing, não ocasionou de que pintou um e os outros foram aparecendo também, e como que tu lida assim com o fato de ter esse rótulo? Existe algum preconceito no meio dos advogados pelo fato de o Jader é o cara que gosta mais de uma exposição ou não? Então, assim, em etapas, né? Foi tu que buscou, apareceu para ti esses casos de maior exposição e como até a própria classe enxerga esse tipo de trabalho, enfim? Eu me formei muito cedo. Então, e antes de me formar, eu já... por convite de um advogado que sabia que eu ia me formar dia 5 de janeiro de 1996, ele disse: Jader, eu tenho um júri em fevereiro de 96. Era na frente, né? Então, lá em fevereiro a gente vai ter um júri e tal, e eu quero te convidar, eu queria que tu fizesse esse júri e tal, porque eu não faço júri e tal, e eu sei que é o que tu quer e tal. E é meu, eu quero fazer esse júri. Então, eu me formei, recebi a carteira da OAB na formatura, eu já tinha feito a prova da ordem, então já estava aprovado e tal, e eu recebi essa carteira para ir fazer o meu júri. Então eu já saí da faculdade com um júri marcado. Tal era a minha certeza de que eu faria isso. Quem tem que saber de mim sou eu, né? Então, de repente, quem fala uma coisa dessas está muito mais contando algo de si do que de mim, né? Então, pode ser uma pontinha de ciúme, de inveja, esse cara aparece em todos os casos. Na verdade, implicitamente ele está dizendo, e eu não, né? Então, isso é um problema dessas pessoas. Eu sempre, nessa hora, quando as pessoas falam, mas o Jader é midiático, os casos dele estão sempre... tu consegue citar de casos midiáticos meus alguns casos que eu reconheço que são casos importantes, são casos que tiveram mídia muito forte e tal, mas e as dezenas e dezenas de casos que estão lá, serenos, quietinhos, no meu escritório, que são levados por mim, e mais, né? Quando alguém fala do caso Kiss, o Jader do caso Kiss, ninguém nem sonha que eu sou o Jader do caso Cláudia. Porque todo mundo vai saber o que é o caso Kiss. Todo mundo vai entender a dimensão, as dores, tudo que acontece no caso Kiss.
mas as pessoas não vão ter nem lembrança, nem conhecimento do caso Cláudia. O caso Cláudia, eu falo assim porque lá no escritório é assim que a gente chama ele, né? É o caso de uma mulher negra, faxineira, pobre, muito pobre, cuja irmã, também muito pobre, faleceu, e a causa mortis, embora tenha uma doença específica, a gente pode dizer que a causa mortis da irmã da Cláudia foi pobreza. E a causa da prisão da Cláudia também foi pobreza. O filho da irmã da Cláudia, o filho da falecida, que a Cláudia já cuidava antes, ele vive hoje numa situação de extrema pobreza, assim como a Cláudia. E esse processo penal, ele conta a história do processo penal da miséria. Ao mesmo tempo, então, ele expõe as misérias desse tipo de processo penal. É o processo penal da pobreza. Assim como esse processo, eu tenho muitos deles. Eu tenho vários no escritório. E as pessoas não têm a menor ideia de que isso acontece. Mas eu tenho. E quem tem que saber disso sou eu, né? O glamour do caso midiático, a possibilidade de ele levar o teu nome, a tua advocacia, te proporcionar né, luzes, podcasts e o olhar das pessoas, isso não pode, de maneira alguma, fazer com que tu tenha qualquer desvio, qualquer perda de foco daquilo que é o importante, que são as pessoas, que são os teus clientes. O aplauso ou a vaia, o caso ser midiático ou não ser midiático, quem é criminalista de verdade sabe o que eu estou dizendo. A gente sofre por cada um dos nossos clientes. Por cada um. Cada processo nosso nos leva um pouco. Cada processo nosso nos prende um pouco. É muito próprio da advocacia criminal, que é feita, que deve ser feita, né? De uma maneira apaixonada, de uma maneira cuidadosa, artesanal, como eu gosto de dizer, né? Essa advocacia, ela carrega um pouco da gente para cada um dos clientes. E para nós não importa se estão pagando, se não estão pagando, se o caso é midiático, se não é midiático. Quem é criminalista de verdade sabe o que eu estou falando. Já chorou no carro, indo para casa sozinho, depois de um júri perdido num 4-3, sabe? De uma pessoa miserável que passou a vida inteira sendo condenada pela vida, né? a uma pobreza extrema, a uma subjugação, a uma situação terrível a vida inteira, e que foi julgada exatamente por ser negra, por ser pobre, por ser excluída, foi julgada assim e foi depositada lá, né? No lixo, no depósito de lixo social que é a cadeia. E aí a gente pega o nosso carro depois de um júri desses e vai para casa com esse sentimento de impotência, de não ter conseguido, de não ter feito aquilo que devia ser feito. Isso dói no coração da gente a vida inteira. A gente sabe todos os processos de réus, não importa se ricos ou se pobres, que para nós significaram uma injustiça. Marca profundamente com aquilo que a gente pode chamar de uma cicatriz na nossa existência. Então, midiático ou não midiático, né, eu acho que as pessoas conseguem entender isso assim, pelo comportamento, pelo modo como o sujeito trata os seus processos, sua relação até com a mídia, com a imprensa. É fácil perceber se ele está preocupado com o cliente, com a causa ou com ele. Isso aparece. Né? Eu tenho uma tranquilidade muito grande de que consigo e me cuido muito para isso. Assim, consigo olhar para o meu cliente. Eu não quero like, eu não quero seguidor, eu não quero nenhum tipo de celebridade, sabe? De celebrismo, né? De ter essa coisa, assim, não. Acho que isso não é importante. Eu gosto de uma frase de um professor meu que diz que o dinheiro, a fama, o sucesso, isso tem que ser o efeito colateral não necessário de um propósito, sabe, de valor justo, correto. Faz o que tu tem que fazer, faz o teu melhor,
faz isso de uma maneira correta, honesta, e aí as consequências elas virão. Nas tuas entrevistas, nos teus posts, nas tuas manifestações são naturais algumas falas, como tu acabou de fazer, que trata das questões sociais, de todas as mazelas, digamos assim, que a nossa sociedade está inclusa. E naturalmente são bandeiras, são pautas, né, que muitas pessoas envoltas na política acabam abraçando, e eu acho que principalmente até uma bandeira mais à esquerda. Mas independentemente disso ou não... eu me considero uma pessoa à esquerda. Te considero uma pessoa à esquerda. Sim, sim. Eu sou aquilo que as pessoas hoje, né, e até há pouco tempo atrás, chamavam de comunista. Comunista de iPhone, como eles dizem. É isso. Comunista rico, comunista de iPhone, comunista... Como é que é? Tem um outro... Enfim... porque qualquer pessoa à esquerda, né, hoje, ou tu é à direita ou tu é à esquerda. Eu me considero uma pessoa de esquerda, considerando, né, eu sei que há várias concepções possíveis a respeito disso, mas eu penso em justiça social. Eu acredito que nós podemos e temos perfeitas condições de domesticar esse capitalismo selvagem que nós temos, até um ponto em que a gente consiga não ter uma disparidade tão grande, né, de pessoas com trilhões e pessoas sem um pão, né, sem como diz o nosso presidente, sem 3 refeições diárias, né? E não é tão difícil assim de ter 3 refeições diárias para a população, tendo algumas pessoas mais ricas que tiveram lá seus motivos para ter o seu... Mas não é preciso haver tanta disparidade. O que mais me assusta é que, eu não sei se era essa a tua pergunta, acabei te atravessando, mas o que mais me assusta é que muitas pessoas de direita criticam a classe trabalhadora como se não fosse trabalhadora, né? São trabalhadores, são pessoas, inclusive, muitas vezes de classe média baixa, que tem que trabalhar, acordar todo dia e ir trabalhar. Portanto, não são banqueiros, né? Não são donos de grandes capitais, de grandes volumes de dinheiro aplicados em mercados, enfim, não são trabalhadores. Mas olham para esse segmento à esquerda, achando que trabalhadores são eles, né? Eu tenho uma pequena loja onde eu emprego 2 pessoas e tal, portanto, então eu sou empresário, eu não sou trabalhador. No entanto, eles são trabalhadores, são empresários trabalhadores. Essas pessoas trabalham mais do que os seus colaboradores, muitas vezes, mas se consideram empresários e não se consideram da classe trabalhadora. Eu acho isso uma coisa interessante, né? Sofrem, apanham dos bancos, né? São sugados por essas taxas de juros malucas e tal, mas olham para os trabalhadores como se fossem pessoas, né, que querem, enfim, de alguma maneira acabar com o seu lucro. Não é, né? E no teu ofício, na tua profissão, tu consegue... Por que eu comecei a tratar sobre a questão política? Eu sei que tu consegue mudar o destino de pessoas, ou pelo menos encaminhar essa mudança de destino. A martelada final não é tua, mas tu tem muita responsabilidade em algumas questões. E te passa pela cabeça, não sei se hoje ou daqui a uns anos, entrar efetivamente na política, porque ali tu poderia ter daqui a pouco uma capacidade de influenciar ou de mudar a realidade de uma forma ainda mais macro. Passa pela tua cabeça, está no teu horizonte se lançar um cargo? A gente já viu, tu citou o próprio Sérgio Moro, um cara que também saiu do ramo jurídico para isso. Passa pelo teu pensamento? Em 1980, 82... 80 eu participei da minha primeira campanha eleitoral, 1980. 82 meu pai foi candidato, então também pedi muito voto para ele. O meu pai foi vereador, deputado estadual, constituinte e tal, então foi várias vezes vereador. A minha mãe foi vereadora, foi suplente do senador Sinomon. Então a vida política para mim é uma coisa de dentro de casa. Caravana pela redemocratização do país parava lá em casa toda vez. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Aldo Fagundes, umas figuras, né, Teotônio Vilela, umas pessoas conhecidíssimas do Senado, eles andavam lá por dentro de casa, atravessando o país, né, pela redemocratização, pela luta contra a ditadura e tal.
Então eu tive isso muito forte em casa. E o meu desejo de ser advogado criminalista, ele é algo que vem desse tempo aí, dos 6 anos, 7 anos de idade. E eu acompanhei muito meu pai fazendo júris gratuitos, dativos, né? Porque geralmente a pessoa era um eleitor dele. Então ele passava muito por isso. E a gente passava uma série de dificuldades financeiras e tal, mas o velho, não. Esse me ajudou na campanha, esse aqui me ajudou naquilo, aquele lá me ajudou. Ela não tem, ele não tem, ela precisa. E eu dizia, bom, o que tem, né? Pode cobrar honorários mesmo assim, ver o que a pessoa pode te ajudar. Não, eles não têm, tem que ser ajudados e tal. Quando eu me formei, eu percebi o que era isso. Aí comecei a advogado ativo e ajudando as pessoas. E eu percebi que cada vez que o meu pai ia para a política, a advocacia largava ele. E um amigo dele sempre disse, a advocacia ela é uma amante ciumenta. Ela não aceita a outra, né? Ela só aceita ela. Ela divide mais ou menos a docência, ela aceita. A advocacia aceita a docência. Mas se a docência começar a te tirar muito tempo, muita aula, a advocacia sente e ela te larga. Então, eu sempre tive isso. E entre a advocacia e qualquer outra atividade, eu não hesito em dizer que eu sou advogado. Hoje eu tenho a escola de criminalistas, então eu mantenho esse amor equalizado, mas eu nunca tive essa intenção. Não sei se no futuro, se isso é possível no futuro, mas eu me considero um ser muito político. Eu sou politizado e eu sou político. Agora, na eleição presidencial, todas as pessoas, os analistas de redes sociais, assessores de imprensa, as pessoas em geral que lidaram com isso, eu vi muita gente, e os colegas também dizendo, eu não vou me meter nessa briga entre a esquerda e a direita, entre o Lula e o Bolsonaro, entre PT e essa ala de direita e tal. Eu não vou me meter nisso porque isso gera prejuízos, né? Os clientes não te procuram, tu perde seguidores, tu perde... Pois olha, eu acho que eu perdi mais de 10 mil seguidores. Mais de 10 mil. Na verdade, eu ganhei uma legião de pessoas mais qualificadas. Eu tive, né? Porque a qualidade dos teus seguidores não está na qualidade das pessoas que te seguem, mas na qualidade dessa relação. Porque se a pessoa me odeia, é melhor que ela não me siga. Eu de alguma maneira, né, eu faço mal para essa pessoa. Então, mas eu não vou deixar de me manifestar por nenhum motivo, muito menos por motivos de ordem, enfim, se a pessoa não vai me contratar para resolver um problema criminal que ela tem, me achando uma pessoa competente, porque ao mesmo tempo eu sou uma pessoa de esquerda, ela tem todo o direito. Porque há vários bons advogados de direita. Então, eu só não posso deixar de me posicionar. Eu tenho um problema com isso, porque eu acho que a omissão é uma das grandes causadoras das injustiças, sobretudo sociais, que nós vivemos. É aquela história, se tu permite... o racismo, tu compactua, né, com uma violência, tu te torna um racista. Se tu não admite que tu é um homem machista, tu nunca vai conseguir debelar esse machismo estrutural que nós vivemos, né? Então, todas essas coisas nós precisamos de pessoas com posições. E essas posições precisam estar postas para que a gente possa discutir. Ok, mas a coerência... Por exemplo, em tu seres um advogado criminalista que luta por liberdades, que luta pela observância da Constituição, das regras processuais e tal, e ao mesmo tempo tu ser pertencente a uma ideologia que prevê punição cada vez maior, quebras de direitos, penas mais graves, regimes mais gravosos, porque há um lado desse debate que prevê isso, que propõe isso. Então, não, eu sou um criminalista, mas eu acho que é melhor que os presos sofram. Bom, então, esse é o debate que tem que estar posto. Quem acha que ser advogado, promotor, juiz, defensor, delegado, ou qualquer... Isso nos exime do nosso papel político na sociedade. Quem acha que é possível isso, está se omitindo.
Eu sei que tem algumas questões aqui para falar sobre os casos específicos, mas não quero perder também essa redução de maioridade penal, tu falou, é sempre uma pauta que ela é frequente. Então, obviamente, tu é contrário. Eu fundei um instituto chamado Instituto Tolerância para discutir na época essas questões de penal e processo penal, mas principalmente de política criminal, de sociedade e tal. E o Eduardo Cunha levantou essa bandeira de redução da maioridade penal na época e falou que isso ia passar e que ninguém ia segurar. E eu montei uma caravana e saí pelas faculdades do Rio Grande do Sul, fui marcando uma depois da outra, Canoas, depois Caxias, depois Passo Fundo, Erechim. Fui indo e voltei para Porto Alegre, nós fomos para a Câmara de Vereadores com essa caravana de professores gritando contra a redução da maioridade penal. E aí nós fizemos um cálculo rápido assim do que a gente fez nessa volta. Nós atingimos em todas as reuniões, chega de cerca de 12 mil alunos das faculdades de Direito, entre alunos e pessoas interessadas e tal. Tal o nosso desespero de que pudesse, né, acontecer essa tragédia para um país que está indo para a segunda colocação em termos de quantidade de presos no mundo. Né? Fica sempre entre o segundo e o terceiro do mundo, em quantidade de presos. Maioria pretos e pardos, praticantes de crimes patrimoniais ou vinculados a tal guerra às drogas, maluquice total. Então, quer dizer, mais pessoas, agora não bastasse os jovens negros, agora vão prender as crianças negras, pobres, né? Legalização de drogas também é uma pauta que tu... Absolutamente necessário, né? Todas? Todas, porque e não é uma questão de legalizar só, né? É uma questão de gerir, de controlar, né? Os remédios são controlados, as bebidas são controladas, os cigarros são controlados, as drogas precisam ser controladas, porque o mercado ele vai dar conta da venda desses produtos. Não adiantou tornar a bebida ilegal nos Estados Unidos. O mercado deu conta. É um mercado clandestino. Né? Mas ele, inclusive, ele é rentável por ser clandestino. O problema sobretudo do nosso país, é que ele, de maneira atrasada, né? Ele ainda vive uma política que acabou lá onde ela foi proposta, que é nos Estados Unidos, né? Ela acabou em todos os países, sobretudo na América Latina. Nós somos extremamente atrasados em termos de política criminal e legislação penal e processual penal. A América Latina inteira já mudou os seus sistemas processuais penais. Nós temos reformas processuais penais. Eu faço assim, porque tu tem o Brasil aqui, então tu tem toda a volta aqui, todo mundo já mudou o seu sistema processual penal. Implementando sistemas acusatórios, orais, sem esse processo cheio de papel, demorado, complicado, com um juiz que só julga, o Ministério Público só acusa, a defesa só defende. Né? Não tem um juiz que acusa, junto com o promotor, às vezes, inclusive. Né? Então, a América Latina toda mexeu nisso. Olha o que é a política de drogas do Uruguai. Mas vai para qualquer estado americano hoje. Vai para Portugal. Né? E nós aqui, a gente está matando as crianças, porque são as crianças que estão morrendo. Né? São os jovens, adolescentes, né? Pessoas que não têm nem maioridade. Eles estão sendo chacinados. Numa política de contenção do mercado de venda de drogas? Não, porque não cai. Nunca caiu. É uma mistura de polícia que se transforma em milícia, com o tráfico, né, com o transporte, a logística toda, em troca do quê? Né? Em troca do quê? Da privação ou né, do pseudo-controle do uso da maconha, por exemplo. As pessoas, os filhos da classe média hoje fumam maconha com os seus pais em casa. Né? O pai está dizendo para o filho, olha, deixa que eu compro. E aí? Onde é que essa hipocrisia vai nos levar? Né? Mas é que o filho da classe média, o sujeito branco, razoavelmente, né, remendado na sua condição social, ele não morre, né? Não é morto.
E hoje não tá levando tiro lá na... Consegue adquirir de uma forma, sei lá, um cara faz uma entrega, não precisa nem sair de casa, né? Mas hoje em dia não tem mais o risco que talvez tempos atrás existia. E é incrível, porque a batida policial na periferia, né, nos bairros mais afastados, ela entra quebrando porta e derrubando tudo e prendendo as pessoas, não importa a quantidade de droga. Mas por que no centro não acontece isso? Por que ninguém invade os prédios aqui? Né? Esse é o grande absurdo, o grande abismo. Né? São sempre os mesmos clientes do sistema penal, né, marcados pela cor da sua pele e pela quantidade de dinheiro no banco e pelo lugar onde moram. Né? Nas áreas mais centrais, a polícia não faz isso. Não pode fazer. Não tem como fazer. Né? Mas e no resto dos lugares então isso é muito ruim, porque acaba que a força policial ela é desviada, né, para esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade pequena, é pequena quantidade de droga, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, encontram ali no seu local, né, no seu bairro, na sua vila, na sua favela, uma maneira de subsistência, né? É incrível, incrível. Tem um livro, A Máquina e a Revolta, da Alba Zaluar, que mostra isso. Uma família de 5 filhos, 4 filhos trabalham na construção civil. Pega ônibus, 5 da manhã, para ganhar um salário, que é o que um filho que fica lá, que tem a máquina, que tem o revólver, que tem poder, que tem status, que tem tudo, ele ganha aquilo ali numa semana. Mas por que os outros 4 trabalham no mercado lícito? Né? Por que todos não vão para o crime? Não vão, porque tem valores, porque sabem no que isso vai dar, porque sabem da violência e tal. Mas esse que se perde, numa família de 5, ele né, são milhares, porque em todas as famílias o tráfico vai cooptando todos. Vai ter um momento de desespero desses 4 aqui que estão trabalhando, que algum deles vai ter que cair também na droga para vender, porque não vai ter dinheiro. Então, o tráfico puxa essa gente pobre, que não tem caminhos, que não tem opções, muitas vezes, puxa essa gente para morrer. A política de drogas, ela precisa imediatamente ser pensada. Isso tudo precisa vir para dentro do Estado, o Estado tem que regulamentar, entender como vai funcionar isso, limitar esse uso. Olha o que são essas cracolândias aí em todos os lugares. Essa é a demonstração da falência do tratamento que o Estado dá para a questão de drogas. Porque essas pessoas não são pessoas que podem ser presas. Elas são pessoas doentes, na sua maioria. Né? A gente ainda tem muito que avançar. Hoje em dia, até o próprio alcoolismo, ele é tratado como sem-vergonhismo. Né? Ele é bêbado porque é sem vergonha, porque é relaxado, porque é uma pessoa, né, um vadio, um vagabundo, quando na verdade o cara é um doente. Ele tem uma doença gravíssima, que é crônica e que é incurável. Mas a sociedade ainda faz isso. Né? Pequena quantidade de droga do menino lá que está consumindo uma maconha é tratada como se fosse o fim do mundo. Né? A família, é possível que destrua a vida desse rapaz. Por quê? Porque ele está numa... Eu acho mais estranho que, inclusive, os pais que fazem isso, no passado usaram. Né? Então, é pior ainda. Tu cita diversas vezes, diversas as entrevistas que tu fez também, uma espécie de um otimismo, eu acho, de encarar a sociedade, apesar de todas essas mazelas que tu citou, dessas injustiças. Tu cita uma certa evolução, o fato de que algumas questões são discutidas e outras não, e nessa questão tu enxerga também ali adiante uma possibilidade de uma evolução num parlamento, tu enxerga representações que possam puxar à frente de uma possível revolução nessa política das drogas, no âmbito, obviamente, legislativo, principalmente? A esperança, agora, vamos falar uma palavra super importante, né? A esperança agora está depositada no julgamento que o STF vai fazer. Está fazendo. A conta gotas, né? Mas está fazendo. E acredito que vai trabalhar numa modulação, quem sabe maconha, quem sabe algumas... mas isso já é um passo. Né?
Eu sempre que alguém me pergunta se eu sou otimista, se eu acredito que as coisas possam melhorar, se o mundo vai ficar melhor ou não, né? Se a gente pode acreditar numa evolução do direito penal no Congresso, ou da política de drogas, ou se a sociedade vai melhorar e tal. Eu acordo todo dia com uma disposição, com uma vontade de fazer tudo, sabe? Porque eu tenho, inclusive, um pensamento de que um dia ele é a realização daquilo que a gente pode entender como uma vida. Um dia é uma vida. Tu acorda como quem nasce e vai dormir como quem morre, à espera de que tu possa acordar de novo no dia seguinte e ir dormir de novo no dia seguinte. Vai ter um dia que a gente vai acordar e não vai ir dormir, né? A gente vai morrer. Até que esse dia chegue, cada dia é uma vida inteira, é uma oportunidade inteira. E eu sou otimista independente do que aconteça. Eu não estou preocupado se o Congresso vai melhorar ou não vai melhorar. O que eu quero dizer é que não é isso que me move. O professor Ovídio Batista me disse uma frase, uma vez que para mim é uma das frases mais marcantes para mim, que virou um mantra, né? Que a esperança não faz parte da luta. A gente não luta porque tem esperança, a gente não luta porque acha que vai mudar, ou porque percebe que vai mudar, ou porque percebe que lutando vai mudar, sabe? É óbvio que a gente tem esperança que mude. Agora, não é por isso que a gente luta. Eu vou dizer as coisas que eu digo, vou defender o direito de defesa, vou defender que os juízes precisam ser imparciais, que o Ministério Público precisa ser mais humano, que as polícias precisam ter essa concepção de respeito à integridade e à liberdade das pessoas, né? Que a gente precisa, nós todos precisamos olhar para o processo como um jogo com regras, que nós todos temos que observar essas regras para que no final o resultado seja um resultado ético, né? Não é nem uma questão de justo ou não, mas observando a regra, ele é ético. Todo mundo fez a sua parte dentro da regra. Eu vou continuar dizendo isso, inclusive apontando o dedo para quem pense o contrário, ou para quem queira debater isso. Eu vou debater de frente com essas pessoas, vou criticar essas ideias, que são ideias, né, muitas vezes de um punitivismo vazio, que enxerga na ideia da punição como se fosse a salvação para tudo. Isso tem que ser discutido no plano das ideias, claro, com respeito, com tudo, mas independente de mudar ou não, eu acordo todos os dias pensando que é um dia para fazer isso tudo. As pessoas perguntam, qual é o que te move, né? O que me move é mudar o mundo. Isso é o que me move. E eu não consigo tão fortemente quanto eu gostaria, mas a minha energia está toda voltada para... Mas com toda a força. Vou partir para algumas perguntas feitas aqui. A Mara Andrigueto perguntou, revendo teus dias, você está onde queria? Eu adoro aquela frase que diz, tudo o que eu planejei deu errado, por isso que eu cheguei até aqui, sabe? Na minha vida isso não é muito verdadeiro, mas muitas coisas deram errado, e olhar para trás e olhar para esses erros com carinho, com acolhimento, com a sensação que eu tenho é que quando uma pessoa pega uma faca e enfia essa faca no peito de outra pessoa, num ato de ódio, e tira a vida dessa outra pessoa, esse sujeito que está praticando esse ato, que é um absurdo, que é de uma violência, né, enfim, indizível, ele só está fazendo isso porque ele naquele momento não consegue fazer outra coisa. É o que ele consegue fazer naquele momento. É o que dá para fazer. Então, o ser humano está sempre tentando fazer o seu melhor. Tá bom, vou cambiar aqui. Espera aí só um minutinho. Vamos lá. Tá mais forte. O ser humano está sempre dando o seu melhor. Até quando ele é o pior ser humano que ele consegue. Sabe? Então, enfim,
Não é excesso de otimismo, é que pensa, se eu num momento de fraqueza ou de erro, se eu tivesse a percepção, a consciência, a capacidade, o aviso de um amigo, o pegar do meu braço, o me dar o alerta e tal, eu não faria aquilo que eu acabei fazendo de errado. Então é porque as condições da vida acabaram nos levando. Eu fiz tudo o que pude para fazer o melhor. Agora, se eu consegui ou não, né? Aí... Gabriel Carboneira perguntou, e vamos voltar nele, maiores dificuldades enfrentadas durante o caso Kiss. E eu gostaria de complementar, além das dificuldades, obviamente, se é possível, e daqui a pouco não precisa nem ter detalhes do caso, mas uma opinião pessoal, obviamente, repetindo se isso é possível, a respeito de anulação, o quanto que tu tem de concordância e discordância, quais os próximos caminhos que o caso deve tomar ou não deve tomar, enfim, dificuldades e depois as consequências ou próximos passos. Olha, eu acho que a coisa mais... O caso Kiss, ele é cheio de dificuldades. Ele é cheio de dificuldades. Quando eu entrei no caso, dia número 2, sabe? 2 dias depois da tragédia, 1 dia depois da tragédia eu fui chamado, 2 dias depois eu estava no hospital em Cruz Alta e falando com o Kiko, algemado na cama. Então foi um momento muito difícil ver aquela pessoa destruída ali. Depois eu tive um episódio que eu saí de dentro da boate, foi a primeira e terrível vez que eu fui para o interior da casa, né? Quando eu saí, eu encontrei alguns pais ali, algumas pessoas na rua, a gente teve um diálogo ali, até isso foi filmado e tal. Foi muito difícil aquele momento, muito difícil. Eu tive na véspera do julgamento, eu tive uma sensação de tontura, de mal-estar, assim, pela tensão e pela... que eu fiquei com medo que isso fosse mal interpretado, que eu pudesse, porque a discussão na época é que eu estava tentando adiar esse júri ou não realizar, o que é absolutamente falso. E eu me senti mal, pensei, nossa, agora isso, não, vão achar que eu tô... fiquei mais tenso ainda, né? Eu devia de me acalmar. Quando o júri efetivamente começou, eu estava com muito medo. Estava com medo de não praticar a comunicação não violenta que eu prego, sabe? De não conseguir ser técnico, que é outra coisa que eu prego. De me atrapalhar com a tecnologia. A gente tinha muita tecnologia ali investida. De não conseguir ser esse advogado criminalista que eu digo que é um cara que pratica a advocacia de uma maneira artesanal. Eu estava com muito medo de falhar. Pô, tu prega tudo isso, fala tudo isso aí nos teus cursos, nas tuas palestras e tal, e aí chega na hora e não consegue fazer, né? E aí um dos piores momentos foi levar o Elisandro para a cadeia quando foi determinada a prisão. A gente conseguiu o habeas corpus preventivo, a Câmara concedeu a liberdade, né, no habeas corpus em caráter definitivo, mas aquela liminar do Fux determinou a prisão, então acabou que por um ato, na minha opinião, por um ato, enfim, ignominioso, assim, não tem nome o que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez aquela vez. Deu um salto pelas instâncias, foi lá no Fux pedir para ele como presidente, sabendo que ele é um sujeito que tinha uma posição manifestamente contrária aos réus e tal. Ele foi lá no Fux e pediu, não permite que o habeas corpus, o remédio da liberdade, o remédio da democracia, o remédio jurídico mais importante do Estado Democrático de Direito. O Ministério Público foi lá, num caso específico, para réus que não ofereciam perigo nenhum para ninguém, foi lá no Fux derrubar uma decisão de uma Câmara Criminal, de um desembargador de uma Câmara Criminal. Isso foi horrível, esse gosto ruim na garganta, porque é isso, né? Que daí, ao fim e ao cabo, é isso.
é o problema da burla. Porque tu ganhar jogando lá o jogo direitinho, né, é uma coisa. Agora, esses caminhos, né, que acabam levando para a condenação, isso é o que mata o advogado criminalista. Eu sempre digo, tu quer um advogado criminalista quieto, conformado, que trabalha sem reclamar, sem gritar, sem fazer nada, ele vai no fluxo do processo, ele vai no flow. Tu quer isso? Respeita a regra. A gente só briga, só fica inconformado, a gente só... nós só nos insurgimos quando a regra é violada. E foi o que aconteceu com o julgamento, com todas aquelas nulidades, né? A Câmara o que disse? A Câmara disse, independente se os réus são culpados ou inocentes, nós precisamos dar um julgamento justo para essa gente. E o que aconteceu foi que os sorteios, os quesitos, aquela reunião secreta do juiz com os jurados, que tudo isso aí prejudicou a ideia de um julgamento justo. E aí anularam. Só que agora está lá o STJ com essa questão, né? Se vai manter ou não a anulação. E qual que é a tua opinião a respeito desse prosseguimento? Se vai ocorrer novamente? E se tu já está te preparando para uma eventual continuação? Esse negócio do preparado é uma coisa interessante. Né? Tu está preparado para esse processo? É um processo que ele vai ocupar 1/3 da minha advocacia. 10 anos de... Eu vou para 30 anos de advocacia. 1/3 foi esse processo. Que loucura. E é a questão do estar preparado, né? Estar pronto. Eu tenho um chavão, né? uma chamada nossa muito forte lá na escola, que é em busca do júri perfeito. Sabe qual é o júri perfeito? É o próximo. Tu aprende tudo porque tu testa, porque tu acerta, porque tu erra, Quando tu vai para o próximo, tu vai melhor sempre para o próximo. Mas preparado a gente nunca tá. Eu nunca tô. Eu falo do estado de júri, né? Eu tenho eu tenho um contraponto aí com alguns colegas que dizem que isso talvez seja uma fraqueza minha, assim, porque a gente é mais velho, a gente é mais sábio, a gente já fez todos os júris, isso é uma bobagem, como é que é isso e tal. Meu amigo, eu não sei se talvez não seja um mecanismo de defesa, assim, né? O dia que eu dessensibilizar, o dia que eu não me importar, que eu for lá e tô tranquilo, tô calmo, não tô sentindo nada e tal, eu sempre procuro, eu não quero que isso aconteça. Eu quero frio na barriga, nervosismo, né? Enfim, isso me põe num estado de alerta, eu fico mais ligado nas coisas, os argumentos ficam mais vivos, mais à mão, sabe? Eu fico todo mais pronto para o imponderável, mas é sempre o imponderável, né? É sempre o surpreendente. Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer no caso Kiss, não sei, mas eu vou enfrentar aquilo que vier. Eu tenho uma dor muito grande porque o meu cliente tem 2 filhinhas pequenas, e eu te disse, uma das coisas difíceis foi levar ele para a cadeia depois da liminar do Fux. Eu peguei ele, botei no carro, ele se despediu das filhas, ele estava indo buscar as filhas no colégio, final da tarde, e ele teve que, ao buscar as filhas, ele teve que explicar para elas o que estava acontecendo, né? 2 pitoquinhas lindas, assim, e aí explicou, enfim, e a próxima vez que ele as viu foi muitos dias depois, elas passando por aquelas triagens, por toda aquela coisa difícil para entrar na cadeia e ver o pai preso, né? Então são crianças pequenas em casa arrumando a sacolinha das comidinhas que pode entrar no presídio, o que não pode, Então isso é uma coisa que dói muito, sabe? Sobretudo num caso como esse, né, em que a condenação é uma condenação absurda, mais de 20 anos de pena, por um fato que, de maneira alguma, pode ser considerado dolo eventual. Maneira alguma. Nunca ele aceitou resultado nenhum. O sujeito perdeu tudo, perdeu
Perdeu pessoas que ele amava, perdeu clientes, perdeu patrimônio, perdeu a paz de viver, perdeu a própria vida, né? Hoje ele vive aos trancos e barrancos, enfim. Sobrevive, digamos assim. As pessoas dizem, mas devia ter morrido naquele incêndio. Realmente, ele podia ter morrido. Ele entrou lá para salvar a gente. Podia ter morrido. A mulher dele podia ter morrido. Isso prova que não é dolo, né? E até tu estava comentando, a gente lá no início do programa, a gente falou sobre essas questões midiáticas. A Júlia Machado, grande parceira nossa, falou nas defesas dele, em que momento entra a estratégia de opinião pública. E eu somo a essa pergunta que fala também a respeito não da opinião pública propriamente dita, mas às vezes da função ou da responsabilidade da mídia, né, na formulação dessa opinião pública. E eu trago um evento recente no Fantástico dessa semana. Teve uma matéria a respeito de uma investigação de jovens que estão utilizando a plataforma do Discord, né, para atrair menores de idade. Tem prática de abuso sexual, tem prática de violência, acho que tem prática até de tentativa de homicídio. Eu não sei se chegou a ter algum efetuado, mas diversos os crimes, né, estão sendo realizados de maneira virtual, alguns deles presenciais e com transmissões, ou seja, uma espécie de evolução até de algumas práticas criminosas, né? E aí eu somo ao fato de que tudo isso está sendo revelado para o Fantástico, já obviamente leva a um julgamento automático das pessoas em relação a essas outras pessoas. A própria transmissão de um caso da Boate Kiss, a própria transmissão de um caso do menino Bernardo também já leva e já condiciona uma espécie de opinião pública. Então os casos vão migrando, mas as narrativas elas vão sendo todas escritas pela mídia. Eu acho que hoje talvez com menos acesso a determinadas coisas como tinha antigamente, né? Mas ainda assim existe. Então, se tu te prepara para isso, te preocupa com isso, e como é que tu enxerga também essas novas... Agora uma pergunta de embarque. Esses novos tipos de crime que eu imagino que também seja ainda mais complexo para tu te preparar, porque daqui a pouco pode cair para ti uma defesa de algo desse tipo, desse gênero, ou se já caiu, enfim. Esses dois pontos. A tua preparação para lidar com a opinião pública e, posteriormente, essas novas formas, esses novos crimes que surgem e qual é a complexidade de formação que tu precisa para embater. Eu tenho uma jornalista que trabalha comigo há mais de uma década, a Rita Barquia, e ela tem uma percepção muito importante, assim. Ela é jornalista, mas trabalha com um advogado criminalista em casos midiáticos. Então, a assessoria de imprensa dela é uma assessoria muito especializada, e ela tem uma percepção que para mim é muito importante, assim. Eu acho que vai bem nesse sentido, no sentido da tua pergunta, assim. Ela fala que o que está em jogo nos processos, sobretudo no processo penal, são narrativas. E essas narrativas, elas surgem, ou a primeira narrativa surge a partir da primeira pessoa que fala do crime. Quem é? É a polícia. Então a polícia que vai começar uma investigação sobre um crime, ela é a primeira a ser procurada pelos jornalistas que fazem cobertura, pelas plataformas as mais diversas, redes sociais, onde quer que haja, né, um tipo de reportagem, de cobertura do fato, eles vão colher a primeira narrativa do delegado de polícia, da investigação. Então aqui vai se formar a primeira narrativa. Todas as demais serão narrativas concorrentes, né, ou de contraposição a essa. Então aí ouviu o delegado, e aí a vítima está lá, os familiares estão chorando na delegacia, ouve os familiares. É um crime, um suposto autor, uma suposta situação de fato, a dor das pessoas. Então aqui a parte, né,
complicada, a parte grave, as consequências desse crime, desse suposto autor na vida das pessoas, aí vai procurar quem? O Ministério Público vai acusar esse sujeito. O que o Ministério Público pensa disso? O que o juiz pensa disso? E lá, num determinado momento, por despreparo, por falta de assessoria, por falta de atenção para a importância disso, aparece um defensor. E muitas vezes, se tiver totalmente despreparado, ele joga, né, o seu cliente quase que dentro da cadeia. São narrativas. O que a gente tem que fazer quando atua na defesa de alguém, num caso desse tipo, midiático, complicado, cheio desse tipo de atenção, é saber entender essas narrativas. Saber entender quem está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo, né? Qual a atenção que os meios de comunicação estão dando para essas narrativas, se há ou não há espaço para a defesa, como será, né, utilizado esse espaço. Porque as pessoas dizem, o Jader é um cara de casos que atua em casos midiáticos. Beleza, mas nem todos os meus casos são conhecidos. Por quê? Porque eu sei quando um caso precisa ser midiático ou quando ele não pode ser midiático. A grande questão é que eu estou preparado para os que são, porque eu me preparei para isso, porque eu busquei gente preparada para estar comigo junto na hora, né, em que eu tivesse que lidar com essa coisa. O advogado que pensa que diretamente ele consegue lidar com os meios de comunicação, sobretudo com os profissionais dos meios de comunicação, ele está enganado. Ele precisa ter alguém que faça essa interlocução. Ele precisa ter alguém que pense junto com ele como formular, né, também a narrativa defensiva diante das demais que estão postas nesse cenário. Então, a gente precisa, sim, se capacitar para isso, estudar muito para isso, ter gente competente do lado. Então, com jornalistas, a gente dialoga tendo jornalistas do lado. Eu sempre falo, né, que como é que eu faço para atacar um laudo psiquiátrico? Com um psiquiatra, um assistente técnico psiquiatra. Se eu estou atacando um laudo de uma perícia de local de fato, eu chamo um médico, um perito, né, especializado em local de fato e levo para me instruir. Por que com a imprensa é diferente? Não é. Os profissionais estão fazendo o trabalho deles. Tem advogado que sequer conhece a estrutura de uma redação, por exemplo. Ele vai lá e xinga o repórter, que está lá simplesmente colhendo todas as informações. Tá? Pô, eu te dei aquela entrevista, quando eu fui olhar lá, a entrevista saiu completamente outra. Assim, mas o que o repórter tem que ver com isso? Né? O repórter escutou ele durante 4, 5 minutos. Mas o que vai lá no jornal, o espaço que tem são 6 segundos, 8 segundos. E como é tempo 8 segundos numa televisão? Então a gente tem que saber, como entrevistado, num caso midiático, na posição de defensor, que eu não posso falar 5 minutos, porque vão ser usados 6 segundos. Não posso falar 5 minutos. Eu estou dando coisa demais para 6 segundos, para 8 segundos. Né? Para 8 segundos, para que espaço é, que jornal é, que horas vai, como é que é? Ah, é? Então tá. Então eu falo 21 segundos. Para tu pegar o teu 6. Eu falo 24 segundos para tu pegar o teu 6. Mas eu não falo 3 minutos. Então, é evidente que isso é se preparar, porque o processo penal, hoje em dia, não pode ser o exercício de achismo ou de improviso. Né? E em relação a esses crimes mais complexos, hoje em dia, a polícia está especializada em celular, em nuvem, né? Em metadados, em softwares, né? de inteligência artificial. Então, não adianta tu querer fazer frente a isso com uma defesinha, né? Tu e o teu pequeno computador de médio porte ali, né? O teu laptopzinho trancando, todo cheio de vírus. Não vai dar, amigo. Não vai dar hoje. Tu tem que estar preparado para uma advocacia mais que tenha uma condição técnica melhor. Né? Eu
estou fazendo um movimento importante, eu acho que é importante no escritório, em que todos os meus processos passam por uma espécie de máquina, tá? E é uma máquina cibernética, um robô, né? Que abre completamente o processo para que eu possa enxergar esse processo de uma maneira ampla. Eu consigo olhar o processo de cima, porque o processo, sobretudo o processo eletrônico, ele esconde todo o processo nos eventos, um a um, né? Fica quase impossível hoje tu ter uma visão adequada do processo se tu não tirar esse processo do processo eletrônico para um sistema que possa te dar um mapa estratégico do processo. Então, todos os meus casos passam por eu tenho uma empresa contratada que abre tudo completamente, todas as escutas telefônicas, todos os depoimentos, todas as perícias, tudo isso é aberto, sabe, para que o meu olhar seja um olhar completo. Quem hoje advoga sem o uso da tecnologia tá trabalhando com 40% das informações do processo, menos. Consegue ter acesso real ao processo, 30%. Porque o processo de papel ele era um processo mais à tua mão. Folhava ali, tu tinha acesso às próprias provas, muitas vezes aos originais dos documentos, no processo físico, ele propriamente dito. O processo eletrônico não, o processo eletrônico ele tem uma outra dinâmica. E para o processo eletrônico nós precisamos de uma estratégia diferente. Então são crimes diferentes, é uma sistemática diferente de processamento do caso, né? Mas há tecnologias muito avançadas hoje, muito importantes e que a gente precisa estar de olho aberto para não fazer a mesma advocacia, né, dos anos 80. Hoje em dia não cabe mais. Além dessa pizza aqui do Galeto do Marquês que está na nossa mesa, temos aqui 2 unidades de livros produzidos pelo Jader Marques. Aqui o primeiro, Mais Não Digo, que também está na tua camiseta. Virou uma forma de... E o outro chamado Ela. Eu vou somar a demonstração desses teus 2 livros aqui ao nosso quadro de encerramento, que ele se chama Nós Somos Donos Papo, e nós temos o Olha Isso. O que é o Olha Isso? Eu sempre convido o nosso convidado, a deixar uma reflexão, uma espécie de um exercício de quando tu não estiver mais aqui, independentemente da tua crença ou não crença, quando tu não estiver aqui ou quando tu estiver lá deitado já no teu caixão com as pessoas que tu gosta, o que tu quer que elas pensem ou que fique na cabeça delas, assim, poxa, o Jader Marques era... E por que eu fiz analogia com isso? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, antes de eu partir dessa, eu quero fazer algumas coisas, entre elas escrever um livro. Eu acho que a parte dos livros... Chamou. Já tem alguns aqui produzidos, não sei se tu quer comentar sobre eles e também sobre alguma coisa que possa vir. Tem a ver necessariamente com o teu ofício ou não, e depois vamos para Olha Isso aí. O Mais Não Digo é uma coletânea de textos que foram, né, a partir de reflexões e vivências, cada coisa que ia acontecendo eu ia escrevendo, e a gente publicava isso na internet e tal, e as pessoas, a EMAIS, editora, o pessoal olhou e disse, olha, mas esses textos são muito legais e tal, então a gente separou alguns, são textos sobre advocacia criminal, sobre a vida do criminalista, nossas experiências e tal, então são textos voltados para as pessoas que atuam na advocacia criminal. E aquele outro lá é uma experiência, né, que assim, só quem me conhece sabe como é que pode um criminalista lançar um livro desse, né? Eu viajei para o Canadá e na viagem, eu estava separado há pouco, na viagem eu comecei a escrever textos que eu digo que não foram textos escritos, foram surtos, foram impulsos, e eles começavam dessa forma, assim, ela pensou em desistir várias vezes e já estava cansada de tantos tropeços, de tantas coisas, ela fazia tal coisa, e a provocação, não sei se as pessoas sabem, mas
num diálogo meu com meu pai, ele disse que o homem que viveu e que aprendeu alguma coisa com a vida e tal, ele pode medir isso pelo quanto, né, pela capacidade que ele tem adquirido de entender as mulheres e de compreender a natureza feminina e tal. E eu acho que isso foi o que me causou essa... Meu pai faleceu em 2016, e aí logo depois eu acabei me separando, fiz essa viagem assim na separação e no luto do meu velho, com a cabeça... Talvez isso tenha me inspirado a pôr para fora isso, né? Por isso que é o Ela por Jader Marques, né? Quer dizer, é o modo como eu me senti capaz de escrever, né? Mas só que, enfim, isso aí não tem um gênero, não tem uma... São textos mesmo. Só que acabou que 2 amigos fotógrafos cederam fotos, então são textos, eu digo que são dolosamente eróticos, para fotos provocantes de mulheres que se libertaram dos machismos, dos preconceitos e foram lá fazer ensaios sensuais e tal. E foi eu fico muito feliz por esse livro. Esse livro tem uma marca, que é o fato de ele ter sido barrado no presídio, né, feminino. Não foi permitida num primeiro momento a entrada, num segundo momento a gente negociou uma palestra minha para algumas detentas com o livro e tal. Em função do conteúdo, de ter imagens... Pelo fato de ter um conteúdo erótico e imagens de mulheres, né, com ensaios sensuais. Assim. Mas sobre a tua pergunta, ela é uma pergunta que para mim é muito fácil responder. Eu pensei já muito sobre isso. Meu pai faleceu, como eu falei, né, em 2016, e o período dele de hospital na batalha contra o câncer foi um momento em que eu observei com toda a minha humanidade, assim, como esse processo estava acontecendo com ele. Então, eu vivi o morrer do meu pai muito intensamente, muito de perto, e eu estudo muito na filosofia a questão da finitude, da nossa relação com a finitude. Essa certeza que nós temos de que nós vamos morrer. Mas, ao mesmo tempo, né, uma euforia a partir de uma negação disso que é a coisa mais certa. Né? É a única certeza, a maior certeza. Aliás, 2 certezas, né, na vida. Que tu vai receber uma ligação de um 011 que logo em seguida vai desligar e que tu vai morrer. Né? Isso são 2 coisas certas na tua vida. Um 011 vai te ligar, vai desligar e tu vai morrer. Certo? E a minha concepção de morte, ela me faz pensar que logo depois, poucos dias depois, as pessoas retomam as suas vidas e a tua morte, portanto, a tua vida não faz mais parte da vida cotidiana das pessoas, mesmo aquelas que te amam. Elas vão lembrar de ti algumas vezes, elas vão ter situações na vida delas em que elas vão pensar, nossa, pô, aquele meu parceiro aqui, né? Mas logo em seguida, elas vão tocar a vida delas para frente. E eu tenho uma espécie de euforia, assim. Logo depois da minha morte, eu não importo mais. Não faz mais diferença se eu estive aqui. E isso é o mais legal. Né? Tem uma poesia do Pessoa que fala muito isso, né? Assim, sei de sobra que nunca terei uma obra, né? Mas nesse momento em que estamos, na paz desses ramos, deixe-me crer aquilo que eu nunca poderei ser. Né? A gente morre e outras pessoas seguem e a vida continua e amanhã
amanhã vai vir a primavera e depois vai vir o verão de novo. E é importante que seja assim. Eu acho que a gente está tão preocupado com o que vão pensar de mim depois da morte, né? Esse olhar para o passado que nos causa tanta melancolia, tanta tristeza, um passado que eu não mudo mais, um passado de coisas que eu devia ter feito, de situações que eu devia ter me comportado diferente. Então olhar para o passado todo o tempo nos causa uma tristeza, uma melancolia, uma culpa até, né? Mas também olhar para o futuro nos causa essa sensação de que o infinito está lá adiante, portanto o nada. Eu estou sempre olhando para tudo e para o nada ao mesmo tempo. Então eu estou muito preocupado com o agora. Eu vi, por isso que eu estou te dizendo, um dia meu de vida é a minha vida inteira. Amanhã eu vou acordar às 7 horas, pulando, mas numa alegria, não importa se eu dormir bem ou não, isso também não faz a menor diferença. Eu acordo para um dia inteirinho, assim ó, vibrando. Eu só não sei até onde eu vou no dia de amanhã. E essa é a maior, é a coisa mais importante da vida. É tu não saber até onde tu vai. Porque é isso que nos faz cuidar do agora, né? Se eu sei que eu vou ter muito tempo pela frente, para que eu vou fazer as coisas agora? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Por isso, eu tenho tanto tempo agora. É agora que eu tenho. Depois, para mim não faz a menor diferença. Eu até espero mesmo que me esqueça. Eu fiz um pacto com meu filho, João Pedro. Se eu falecer, daquele jeito assim, alguém te pega e te liga, João, teu pai morreu. Ah, tristeza, tem que fazer todas as coisas e tal. Tem um luto para viver, mas logo em seguida, tu dá um jeito de ser feliz com tudo que tu puder. Porque eu vou te fazer uma promessa. Se tu morrer, meu filho querido, eu vou viver esse luto e logo em seguida que eu passar o luto, eu vou tocar minha vida. Eu vou ser feliz. Eu vou fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto. Então tu não te prende por mim. Eu não vou me prender por ti. Não vou perder o resto de vida que eu tiver, sabe? Por conta do fato natural e inevitável da tua morte. Então não perde com a minha. Tá feito o pacto? Apertamos as mãos os dois, tá combinado. Então a coisa mais terrível que pode acontecer na minha vida é que a perda do meu filho já está pactuado. Já está pactuado. Eu estava te contando que eu tô lá em Porto Alegre agora no antigo Estúdio Clio, que é a Casa Verso. A gente vai fazer lá, a partir de agosto, sempre uma sexta-feira vai ter o Café da Morte. Que espetáculo. As pessoas são convidadas para discutir o que pensam da vida e da morte, mas principalmente o que querem. Essa é a tua pergunta. E quando tu morrer, o que tu quer que faça? Tu está preparado para morrer? E se tu morrer hoje? As coisas estão... Tá tudo bem? As pessoas da tua família sabem o que tu quer, o que tu quer que aconteça, onde estão tuas coisas, né? Que segredos que vão ficar só, né? Incontados. Então, se a gente tratar com mais naturalidade a morte, talvez a gente consiga viver melhor a vida. É o que eu acho. Espetáculo, espetáculo. Gostei porque, principalmente, foi uma resposta... Eu já gostei do início da resposta. Falou assim, essa é uma pergunta muito fácil. E geralmente eles falam o contrário. Uma pergunta muito difícil. Pra gente, justamente, que a forma distinta que tu trata a morte. Perfeito. Tô vivo enquanto der. Como diz o poeta, o meu tempo é quando. É verdade. Jader, somente te agradecer por ter disposto de um bom tempo com a gente ainda se enrolou aqui, teve atrasos, então agradecer a tua paciência aqui com a gente e parabenizar, obviamente, pelo trabalho que tu tem tido, pelo fato de tu também estar dando espaço e quando a gente falou muito sobre o fato de tu ser um advogado midiático, mas tantas outras profissões são, por que um advogado também não pode? Eu acho legal, isso aproxima das pessoas. Os médicos estão ali, tão presentes, e tantas outras profissões hoje também estão inclusas ali. Sabe que então, essa é uma coisa que não me ofende ou não me diz nada.
é uma característica do meu trabalho, então vamos lá. E de minha parte, enquanto jornalista, eu comemoro, porque eu acho legal. Eu acho que todos os setores têm que estar representados e ali, e certamente tu faz essa representação do advogado criminalista com uma grande propriedade muito bem. Então, obrigado, Jader. Obrigado mesmo. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos aí. Também espero que tu tenha curtido trocar essa ideia conosco. E agradecer, obviamente, a todos que estiveram até aqui. Eu repito sempre isso. Quem esteve até aqui não tem desculpa, porque teve paciência, gostou do conteúdo, então te inscreve, nos ajuda. A gente te ajudou, te entregou um entretenimento aqui, claro. Então tu nos ajuda agora, é a tua vez de se inscrever, não custa absolutamente nada e vai nos ajudar demais a demonstrar para esse algoritmo tão venenoso que a gente é importante, que a gente pode continuar fazendo esse nosso conteúdo aqui, que envolve tantas pessoas, que envolve a TP Global, que fornece esses equipamentos diferenciados, que envolve o Galeto do Marquês, com essa saborosa pizza que já está aqui um pouquinho mais recortada. O pessoal pode achar que a gente não gostou da pizza, mas na verdade a gente comeu a outra toda que estava na caixa e essa aqui sobrou só os pedaços. Olha, 1h30 mais ou menos, assim a gente pode dizer. Então, só agradecer e obviamente agradecer também a nossa querida La Máfia Barbearia, unidade de São Leopoldo, sempre fornecendo cortezinho especial para os guris, ao mesmo tempo com um cuidado, com um tratamento diferenciado. E hoje em dia, e mais do que nunca, a gente quer ser bem tratado. Ninguém sai de casa para ter um serviço que não seja. E ali tu chega, além de todos os trabalhos de barba, sobrancelha, eu faço o pacote completo ali, tem massagenzinha, tem relaxamento, gira a coisinha, tu bota tua perninha num estofadinho, então assim, cada detalhezinho é planejado, cada cuidado, e isso faz a diferença e não à toa reproduz esse crescimento gigantesco da La Máfia Barbearia, a unidade de São Leopoldo, essa grande parceira que está conosco pela 12ª vez, 12º episódio, então significa que essa é uma parceria que tem gerado resultado, que tem sido boa para os dois lados, então a gente fica muito feliz com eles, com toda essa gama, com o nosso querido Rocket Club, e vocês sabem, os vídeos saem sempre nas segundas-feiras às 20 horas, mas obviamente eles estão aqui para todo sempre, então quer vir, assistiu hoje o Jader, tem mais conteúdo para ver ali atrás, se tu ainda não viu, né? Então fica ligado no nosso conteúdo, envia a sua sugestão de convidados, estamos super sempre abertos a novos convidados, obviamente respeitando a pluralidade, tentando trazer o máximo possível de setores da nossa querida sociedade. Até mais, até daqui a pouco, até segunda que vem, até segunda, valeu, tchau, tchau.